Olá, fisioterapeutas, a gente volta com mais um vídeo aqui. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a clavícula. Geralmente, a gente fala muito sobre o ombro, porém nem tanto sobre a clavícula, que é uma peça primordial nos movimentos do ombro. E o que a gente vai focar quando a gente falar de clavícula? Quais são os movimentos que a clavícula possui, a sua artrocinemática, quando o ombro ele se eleva acima da cabeça? Quais são os movimentos que a clavícula tem que fazer para que esse movimento aconteça? Quais são também as musculaturas que estão ali inseridas na clavícula e que são muito importantes para a estabilização da mesma? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Eu vou fazer uma imagem aqui para vocês, mostrar como funciona também a parte ligamentar, mostrar como são as duas extremidades da clavícula, uma extremidade mais external, que faz a articulação com o externo, e a outra extremidade que faz a articulação com o acrômio. E a gente vai assim destrinchando o que é muito importante na clavícula. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos uma imagem aqui da articulação externo-clavicular, E aqui vocês podem ver que tem um ligamento clavicular anterior, que vem na parte anterior do externo e se liga na parte da clavícula, na parte external da clavícula. Embaixo, importante esse ligamento, que é um ligamento que liga o externo à primeira costela, a gente tem um ligamento costoclavicular. Se você olhar por um outro lado, você tem um ligamento que sai da clavícula, e liga-se a outra clavícula. Então ele tem que ser chamado, na verdade, interclavicular. Ele conecta as duas clavículas, as duas extremidades da clavícula, tanto aqui no caso a direita quanto a esquerda. E agora eu vou dizer para vocês como é que esses ligamentos eles entram em tensão. Se a gente parar para olhar no ligamento externo clavicular anterior, ele vai entrar em tensão quando a gente faz um movimento de abdução horizontal. A gente percebe que o lado da clavícula ele vem para anterior quando a gente faz o movimento de abdução horizontal. E ele se torna frouxo quando a gente faz o movimento de adução horizontal. Isso pelo ligamento externo clavicular anterior. Já no caso do ligamento costoclavicular, ele vai entrar em tensão principalmente a parte mais lateral desse ligamento, quando a clavícula for, o lado acrômio-clavicular for superiorizado. Quando o lado acrômio-clavicular se superioriza, com movimentos acima da cabeça, a gente tem uma tensão da parte ligamentar costoclavicular, e a parte mais da junção do ligamento costoclavicular próximo à articulação da primeira costela com o externo, a gente tem uma diminuição dessa tensão. Bom, então a gente acabou de falar dos ligamentos, da parte da articulação externo-clavicular, e é muito importante dizer para vocês que esses ligamentos eles são muito fortes. Se você parar para pensar, existem raríssimas luxações de clavícula. Por outro lado, é muito comum a gente encontrar fraturas de clavícula. Então, se você vê o formato da clavícula, ela tem olhando anteriormente, ela tem um formato que faz uma concavidade próximo ao acrômio e uma convexidade próximo ao externo. E isso propicia, não a luxação, mas sim no terço medial da clavícula, uma fratura de clavícula. Então, raramente vocês verão uma luxação de clavícula. Primeiro, tanto pela anatomia. Segundo, os ligamentos são muito fortes. Então agora que a gente está olhando uma imagem de um ombro esquerdo, e aqui nós podemos ver a clavícula esquerda, e aqui é a articulação que a gente falou um pouquinho antes, que é a articulação acrômio-clavicular, o acrômio à clavícula, e a gente tem um ligamento chamado acrômio-clavicular. E aqui esses dois ligamentos são ligamentos que ligam a clavícula ao processo coracóide, que são muito importantes para a estabilização dela, que é que medialmente a gente tem o ligamento conoide e lateralmente nós temos o trapezoide.
Então o que a gente precisa entender? Que a articulação acromioclavicular ela é muito importante para a estabilização do ombro. E é ali que a clavícula terá o movimento juntamente com a parte, né, de esternoclavicular, quando a gente for fazer movimentos com o ombro. Extensão, abdução, abdução horizontal, adução horizontal. Então, como eu falei anteriormente, é raro a gente ter uma luxação na região de esternoclavicular, porém, não é tão raro a gente ter luxações na articulação acromioclavicular, tá? Por uma questão ligamentar. Os ligamentos eles não são frágeis, porém tem menos ligamentos em relação à parte esternoclavicular e mais mobilidade do que a parte esternoclavicular. Outra coisa que é muito importante, agora a gente entra mais na questão do movimento que a clavícula faz, né? Na artrocinemática, quando a gente vai movimentar o nosso ombro. A gente precisa entender, vamos separar por 3 fases. Então, uma abdução de ombro de 30 graus, uma abdução de ombro de 40 graus e uma abdução de ombro de 60 graus. Então, na fase 1, numa abdução de ombro de 30 graus, a gente tem uma eminência da escápula de uma rotação lateral, porém a gente tem uma elevação da clavícula de apenas 5 graus. Já na fase 2, numa abdução de 40 graus, a gente vai ter uma elevação da clavícula de mais ou menos 15 graus e 20 graus mais ou menos de rotação lateral dessa escápula. Já na fase 3, numa abdução de 60 graus mais ou menos de húmero, nós vamos ter 30 graus de uma rotação lateral, né? Uma rotação externa dessa escápula, e também a gente vai ter uma elevação de 15 graus, porém acima de 60 graus a gente tem uma rotação posterior dessa clavícula de aproximadamente de 30 a 50 graus. Isso vai depender do quanto é a abdução que o húmero está fazendo naquele momento. Então também o que é importante, muitas vezes a gente ignora na avaliação do ombro. A gente quer olhar muitas vezes para a escápula, porém às vezes o que a gente tem que achar ele está na clavícula. Claro que cada um tem sua importância na avaliação, mas hoje em dia a gente tem milhares de coisas para a gente filmar, fotografar, enfim. Eu acho muito importante a gente começar a usar mais as nossas câmeras para avaliação também. Olhar como essa clavícula ela está se movimentando nesses diferentes ângulos que a gente acabou de falar aqui atrás, e perceber se tem alguma variação em relação ao ombro não lesionado.